Deixa eu falar um pouquinho, tentar responder a pergunta, né, da pessoa. Ela perguntou sobre a questão do temperamento, né? O temperamento ele está dentro de uma construção mais da genética, né? Ele não está tanto vamos dizer assim, tem aquele que é mais sanguíneo, né? Aquele que é mais fleumático, aquele que é mais melancólico. Por que isso está mais dentro de uma construção genética? Porque você vai ver traços de perfis genéticos dentro desse temperamento dessa pessoa. E aí a pessoa ela precisa entender que há uma diferença, por exemplo. Eu posso ser uma pessoa que eu tenho um temperamento sanguíneo, né? Mas a minha construção, né? A minha construção, a gente chama isso de construto emocional, um construto do sujeito. Ele tem uma construção das suas bases familiar. Talvez aquela base daquela construção daquele cara ali vai fazer com que ele tenha uma visão diferente sobre regras. Entende a base dele? A base da construção dele? Então ele vai olhar a vida de uma forma. E aí as pessoas hoje, essa construção desse cara, eu vou ver um perfil dele mais sanguíneo, né? Que está dentro de uma questão mais estourado, mais, né? Mas ele tem uma construção ali que está dentro daquilo que eu falei, que é a mente. Então, isso, uma pessoa ela pode ter, independente da personalidade dele, mas ele pode ser tanto fleumático como sanguíneo, e isso vai depender muito dele lidar com essa questão dessa construção daquilo que ele é. Descolar essas duas coisas é muito difícil. Não tem como, né? não tem como descolar, tá ali, é na origem dele. Ele só isso funciona, por exemplo, ele tem um lado dele, e é isso que ele tem um lado que ele desenvolve muito. Então, o cara que ele é sanguíneo, né? E que ele tem um comportamento agressivo, esse cara é muito empoderado por um poder de liderança. Esse cara é muito empoderado por uma questão de trabalho, entendeu? Esse cara é muito voltado para questões de olhar para as coisas e fazer as coisas acontecer. E ele não pode perder esse potencial dele. Entendeu? Ele não pode perder isso. O que ele precisa desenvolver é desenvolver o outro lado que ele não desenvolveu. E qual é o lado dele? É desses elementos mais inibitórios. O que é inibitório? É desenvolver mais ali aquela questão, por exemplo, quando ele cair numa armadilha dele, que é a frustração, ele tem que bancar ali e ele tem que aprender a descomprimir. Então eu tenho que aprender a falar quando eu estou com dor. Tá doendo. Pô, cara, ó. Eu tenho que chegar, por exemplo, eu fiz uma reunião com você. Eu sou agressivo. E aí, na minha cabeça, tu me fez uma pergunta, desculpa, o seu nome é? Vinícius. O Vinícius me fez uma pergunta, eu falei, pô, Vinícius, humanamente é assim. E aí eu fui mais, né, falei alto com você. Quando eu saio daquela reunião, eu fico aqui comigo. Caramba, cara. Fui ríspido. Tinha que pedir desculpa, né? Pô, será que eu fui ríspido com o Vinícius? Aí eu chego lá, terminou a reunião, eu falo, Vinícius, pô, você lembra naquela hora na reunião em que você falou do humanamente, aqui no podcast, eu fui ríspido com você? Aí você vira pra mim, que hora, cara? Ah, tá. Pô, não lembro. Entende o que eu estou falando? Tem coisas que aí você precisa entender que tem muita coisa que só está na sua cabeça. Então, um cara que é mais sanguíneo, tem coisa que tá na cabeça dele. Do fleumático não tá. E aí ele fica criando tem coisa que ele cria que só tá na cabeça dele. Isso acontece toda hora, né? Então, e é cara, isso é assim, uma praga, na verdade. mas aí você precisa saber lidar com essas questões. Então é muito subjetivo o que a gente está falando aqui. Isso é uma praga, na verdade. Então, aí o que acontece? Isso resolveria muitos relacionamentos. Relacionamento que eu digo de amizade, de família, de você entender que tem coisa que só está na tua cabeça, não está na cabeça do outro.
E você está criando fantasia naquilo ali, aí você está criando um pensamento catastrófico, futurista ali, fantasiando uma porção de coisa, colocando uma porção de neurose na sua cabeça, onde coisa que só você